sabe que não dá pra viver da experiência dos outros a vida toda, né? Eu preciso te dizer que o Senhor vai te cercar e te fazer viver as tuas próprias experiências com Ele. Até quando a gente vai se conformar em viver se alimentando das experiências dos outros? Até quando a gente vai se conformar em viver repetindo os testemunhos dos outros? O Senhor está nos convidando a ter a nossa própria experiência com Ele. O Senhor está nos convidando a gerarmos o nosso próprio testemunho com Ele. Porque melhor do que ouvir testemunho é viver o seu próprio testemunho. Não existe graça maior do que ter uma história com Deus para contar. Vamos para a palavra? Pega a tua Bíblia. A Bíblia de papel, porque é um privilégio que nós temos. A gente continua em Gênesis. Gênesis 21, esmagados. Até quando, Glória? Esmagados até onde o Senhor quiser nos esmagar. Porque essa série, acredite, ela corta aqui. Primeiro, antes dela rasgar vocês, a espada é de 2 gumes. Gênesis, capítulo 21, a gente tá a partir do versículo 12. Quando Deus orientou Abraão: ouve a tua esposa, se despede de Ismael, se despede de Agar. E foi assim que Abraão fez. Ele ouviu o Senhor, ele ouviu a Sara, ele se despediu de Agar, ele se despediu de Ismael. A Bíblia diz que Abraão acordou cedo. Por mais que doesse, nós precisamos ter maturidade suficiente de entender que vai chegar um momento que a gente precisa se desfazer do nosso arrumadinho. Maturidade cristã é entender: eu realmente errei quando eu tomei essa decisão. E o Senhor está requerendo de mim, agora chegou o tempo de abrir mão. Isso é maturidade. Isso se adquire com experiência com Deus, a vivência com Deus. Quanto mais perto de Deus, mais parecido com Ele. Quanto mais perto de Deus, mais moído, mais espremido, mais moldado. Quanto mais perto de Deus, mais azeite escorre da gente, sabe? E quando o azeite escorre, é inevitável. Os frutos do Espírito são inevitáveis. Quanto mais perto de Deus, mais a fonte jorra em nós, mais transformados ficamos. E a transformação traz com ela maturidade. A Bíblia diz que Abraão tomou a decisão. Ele acordou cedo, ele levantou, ele pegou um odre de água, ele encheu de água fresca, ele pegou alguns pães e ele foi em direção a Agar para se despedir. Colocou sobre os ombros de Agar aqueles pães e a água, se despediu de Ismael. Eu me concedo a liberdade de imaginar que Abraão fez aquilo por mais que ele estava em dor. Ele se despediu dela e voltou para tenda. E foi aí que começou a experiência de Agar com Deus. Até então ela tinha tido uma experiência. Mas eu preciso te lembrar que o caminhar com Deus inclui alguns desertos. Não é um deserto. Não é uma moenda. São algumas moendas. Privilégio esse que nós temos. Porque Ele olhou para nós e disse assim: eu tenho algo e eu quero te incluir nesse algo. Mas para isso eu vou te moer um pouquinho. Nesse caminhar inclui alguns desertos e eu quero te levar. Obrigada por isso. Apesar da dor, que privilégio nós temos em sermos selecionados para o deserto com Ele. Abraão voltou para a tenda e Agar seguiu o caminho. Que caminho? Ela não sabia. Ela não sabia para onde ia. Imagina o cenário: era Agar, alguns pães, um odre de água e um deserto. Para onde Agar ia? A Bíblia diz, no versículo 14, a Bíblia diz, é o mesmo versículo que fala que Abraão acordou cedo e preparou tudo para se despedir. A Bíblia vai nos dizer que Agar saiu errante. Ela saiu sem destino. Ela saiu, mas ela não sabia para onde ela estava indo. A parte B do versículo diz assim: ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Eu preciso te falar um pouquinho a respeito do deserto de Berseba e eu preciso te lembrar uma vez mais que o esmagar de Deus inclui alguns desertos. Porque imagina comigo, com o deserto a gente já falha, com o deserto a gente já se perde nos nossos pensamentos, com o deserto ainda falta em nós a sensibilidade que nós precisamos ter de fato para vivermos a plenitude da presença de Deus. Imagina só se o Senhor não nos proporcionasse a graça de viver alguns desertos.
Tá me entendendo? O deserto de Berseba significa um momento de intimidade, um momento de alinhamento. É onde as experiências com Deus se afloram. É quando a gente tá sensível o suficiente para ouvir Ele falar. É quando as portas se fecham e o Senhor diz assim: mas eu quero te conduzir pelo deserto de Berseba para tu me conhecer mais um pouquinho. Era exatamente nesse cenário que Agar se encontrava. Ela estava errante no deserto com um filho pequeno, poucos pães e um pouco de água. Imagina, eu acredito que na mente de Agar, ela olhava para aquele cenário e ela dizia: e agora? Mas o Senhor é tão misericordioso. Agar levava água e pães e o seu filho. Esse cenário, só de a gente imaginar num deserto, já causa em nós uma comoção inexplicável. A Bíblia diz que a água do odre acabou. Imagina a quentura do deserto. É num momento particular com Deus, quando a gente só tem alguma coisinha mínima para se apegar. E no caso de Agar, o que ela tinha a se apegar era aquela água que tinha no odre. E eu imagino Agar olhando para aquela água e dizendo assim: pronto, isso aqui é a única coisa que me sustenta, que me mantém caminhando. Quando essa água acabar, para mim já era. A Bíblia diz que a água do odre acabou. Foi no momento que a água do odre acabou que Agar olhou para o filho dela e disse assim: eu não vou aguentar. Ela pegou Ismael, colocou Ismael embaixo de um arbusto e se distanciou dele. Imagina o coração dessa mãe. Ela se distanciou dele com a intenção de fato e verdade de não ver o filho dela morrer. Ela não pediu para ter. Ela foi levada, ela foi arrastada para aquela situação. Ela era serva de Sara. Qual o direito que um escravo tem a não ser obedecer? Mas o filho era dela. Ela gerou Ismael. Ela sentiu a dor do parto de Ismael e agora ela estava com Ismael no deserto sem água. A Bíblia diz que ela colocou ele embaixo de um arbusto e se distanciou dele e disse: eu não aguento ver morrer o meu filho. Eu não aguento ver morrer o meu menino. Imagina a dor dessa mãe. Ela se distanciou dele na distância de um tiro de flecha, equivale a 100 ou 200 metros. O menino chorava. A Bíblia diz que o menino chorava cada vez mais alto. Mas em 200 metros de distância, quem escuta alguém chorando? A nossa limitação não nos permite escutar. A essa distância, em uma voz nua, sem microfone, sem nenhuma influência tecnológica. A nossa limitação não nos permite escutar. Mas a Bíblia diz que o choro do menino foi ouvido pelo Senhor. Imagina comigo, foi o choro subindo e a resposta descendo. É literalmente o Senhor nos dizendo: eu te vejo. É literalmente o Senhor dizendo assim: a tua água acabou. Tu se distanciasse de algo que tu gerasse para não ver aquilo acabar e morrer. Tu colocasse embaixo de um arbusto com a intenção de proteger a certo ponto, ao menos do sol. Não tem água, mas eu vou colocar na sombra e vou me distanciar porque eu não aguento ver. E o Senhor está dizendo assim: eu vejo. E além disso, eu ouço. Até então, a experiência do deserto de Sur fazia com que Agar soubesse que existia um Deus que era Berlai Roi, o Deus que vê. O Deus que vive me vê. Estaria eu vendo o Deus que me vê. E o Senhor está dizendo assim: eu sou mais do que o Deus que te vê. Eu sou o Deus que ouço. Eu não só te vejo, não existe limitação no que eu posso fazer. Eu te vejo, mas eu te ouço. Eu socorro o teu filho. Eu socorro os teus sonhos. Eu socorro esse projeto que tu fosse levada a gerar sem escolha, mas é teu. Foi gerado em ti. O Senhor literalmente nos mostra: eu sou responsável por ti. Eu me responsabilizo pelos teus também. Gênesis 21:17. Deus ouviu os gritos do menino e lá do céu a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou. Não existe ninguém tão capaz de encorajar uma alma atribulada do que o dono dela. Porque em dor não existe coach, psicólogo, não existe ser humano capaz de encorajar uma alma abatida e desesperançada do que o Senhor. Porque Ele apareceu para Agar. Ele a chamou pelo nome e disse: Agar, por que te afliges? Não temas,
pois Deus ouviu o clamor do menino, lá onde tu deixaste. Isso aqui pra mim queima o meu coração, porque o Senhor está dizendo assim: tu se distanciasse dele a cerca de 100 a 200 metros de distância, tu nem estás ouvindo, mas eu quero te dizer, H, eu ouvi. Tu deixasse ele lá longe, mas os meus olhos viram ele onde tu deixaste. A tua distância não limita o meu trabalhar. A tua impossibilidade não coloca em mim limites quando eu me responsabilizo para cuidar de alguém. Tu se distanciaste, mas eu não me distanciei do menino. Isso é cuidado. Isso é amor. O amor que muitas vezes a gente procura em tantas coisas. Não existe amor maior do que o do nosso Deus por nós. Não existe nada que se compare ao cuidado do soberano, do grande, do general. Não existe nada que se compare a esse amor. Versículo 18. Ergue-te, pois, levanta o menino, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu seu odre e deu para Ismael beber. O Senhor faz questão de nos erguer em meio à dor, em meio à impossibilidade, em meio à fraqueza, em meio à tristeza, em meio ao desânimo, em meio à distância. Porque quando a gente se distancia do que a gente gerou, automaticamente o nosso coração humano em dúvida se distancia da promessa, descredibiliza o trabalhar de Deus. E Ele está uma vez mais repetindo pra gente: eu sou digno de confiança. Ele está uma vez mais nos mostrando: quando ninguém é capaz de te erguer, eu sou capaz de te visitar e te erguer novamente. Eu sou capaz de te conduzir ao deserto para te mostrar que eu sou mais do que tu pensavas que eu era ontem. Hoje eu me apresento para ti diferente. É uma fonte inesgotável. É uma fonte de novidade. Não limite o poder do Deus que te encontra no deserto de Berseba.